Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira a liturgia fala pra gente que o salmista, no Salmo 123, diz o seguinte: Nosso auxílio está no nome do Senhor. Ele é nosso amparo, fortaleza e abrigo. Então confiemos em Deus com toda a fé, entregando-lhe nossa vida. Então que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então a primeira leitura está em Romanos, capítulo 6, versículo 12 a 18. Romanos, capítulo 6, versículo 12 a 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Então, na primeira leitura, depois de argumentar que a graça salvadora e libertadora de Deus é superabundante diante do pecado e da morte, São Paulo exorta os romanos a viver de acordo com tal condição. O cristão não deve jamais ser escravo do pecado ou de suas paixões, mas deve se oferecer a Deus como alguém que passou da morte à vida, colocando seus membros ao serviço de Deus como armas de justiça. Em outro momento, o apóstolo repetirá essa mesma ideia de uma outra forma, dizendo ao povo que deve se revestir de Cristo, ou seja, parecer-se com o Senhor, assumindo toda a sua graça e seu dom. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 12, versículo 39 a 48. Lucas capítulo 12, versículo 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, no Evangelho, o Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. A primeira delas diz do dono da casa, que é vigilante. Do mesmo modo, nós também devemos estar atentos para a vinda do Senhor. Já na segunda parte, Jesus conta a história do servo fiel e prudente, que deve cuidar do pessoal até que o Senhor venha. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem.
Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.